Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Professora Neuza, professora de História. Vamos falar hoje sobre a conquista e a colonização da América Espanhola. Tá. Para iniciar, eu vou falar para vocês o seguinte. Tem alguns alunos que já viram, porque nós já fizemos algumas webs, E esse vídeo ele vai ser mais aí para os alunos que não participaram da web e também aqueles que participaram, mas ainda estão com alguma dúvida. Então, esse vídeo vai ser aí para sanar algumas dúvidas, tá? Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos estar falando aí sobre a conquista da América, sobre a conquista dos astecas, a conquista dos incas e também aí a administração colonial e a presença da coroa espanhola aqui na América, a presença da coroa espanhola na América, tá ok? Então, olha só. Para iniciar, nós vamos começar falando sobre o seguinte. Quando os espanhóis eles chegaram até a América, já existia o quê? Já existia povos, várias tribos diferentes habitando aqui a região da América, tá? E América, por que esse continente ele é chamado de continente americano? Até então, não existia o continente americano, existia a América, que era o espaço onde morava aí mais de 50 milhões, segundo os historiadores, mais de 50 milhões de indígenas, eles moravam na América. E o que acontece? Os espanhóis, quando eles chegam à América, o primeiro espanhol, ou o primeiro europeu a chegar à América foi o Américo Vespúcio, tá? O Américo Vespúcio, ele era um navegador e ele estava aí a serviço da coroa espanhola e da coroa portuguesa para descobrir novas terras. E ele descobre novas terras, só que até então ele não colonizou e ele não conquistou. Nós vamos ver que a colonização, a conquista e a colonização, ela vai se dar um pouquinho mais tarde, já com outras pessoas aí nessa colonização. Então, existia o quê? Existia a Ásia, a Europa, e esse novo continente que foi encontrado, até então, ele era chamado aí pelos europeus de Novo Mundo, ou seja, era uma coisa diferente, era um novo mundo, onde existia o quê? Existia aí muitas riquezas, uma diversidade muito grande de animais, uma diversidade muito grande na flora também, ou seja, nas plantas. Então, eles chamaram isso aí chamaram esse continente, essa nova descoberta, de Novo Mundo. E mais tarde eles colocam aí o nome de América. Vai colocar o nome de América em homenagem aí ao Américo Vespúcio, tá? Então, vamos lá. Quando os espanhóis, eles começaram a conquista da América pelas ilhas do Caribe, que hoje são os atuais Haiti, República Dominicana, Cuba, Porto Rico e Jamaica. Então, nessas ilhas, como eu já disse para vocês, já viviam diferentes povos. A conquista dos espanhóis, ela foi marcada aí por uma grande violência contra essas populações indígenas. Então, quando os espanhóis eles chegam até a América, eles tinham um objetivo. Qual era o objetivo dos espanhóis? O objetivo era o quê? Era garantir a posse da terra, era explorar as riquezas do Novo Mundo, e os conquistadores, para isso, eles precisavam fazer alguma coisa, Eles precisavam se utilizar de algo. Então, os conquistadores,
para garantir a posse da terra, para explorar as riquezas, eles forçaram os indígenas a trabalhar na extração de metais preciosos, na criação de animais e também na agricultura e na construção de cidades. Cidades essa como San Juan, né, em Porto Rico, São Domingo, na República Dominicana, e Havana, em Cuba. Tá. Agora nós vamos ver que de que forma eles vão começar a fazer essa conquista violenta. A conquista violenta, ela vai começar lá pelos povos astecas. Olha só. Os espanhóis, eles já tinham estudado aí os povos astecas. Eles já conheciam os costumes dos povos astecas, coisa que os astecas não conheciam dos espanhóis, não tinham estudado os espanhóis ainda, né? Então, no ano de 1519, uma expedição colonizadora liderada pelo espanhol chamado Hernán Cortés, ela chega às terras do atual México. Hernán Cortés, ele foi o quê? Ele foi informado que nesse território, o território asteca, existia grandes e enormes quantidades de ouro. Então, o Hernán Cortés, ele vai ficar o quê? Ele fica entusiasmado com essa notícia. Então, ele resolve atacar aí os povos astecas. Ele resolve atacar, como eu falei para vocês, os espanhóis, eles tinham o quê? Eles conheciam a rotina dos astecas e sabiam que os povos astecas, eles tinham o quê? Eles tinham alguns inimigos. Esses inimigos eram ali próprias tribos indígenas, porque o povo asteca era o povo mais poderoso dessa região. E, além de ser poderoso, ele era um povo impiedoso com aqueles que eram subjugados, com aqueles vencidos, que eles tinham várias batalhas, e nessas batalhas eles eram impiedosos com esses povos. Então, eles tinham ali vários inimigos. Então, o Hernán Cortés, o que ele vai fazer? Quando ele chega na América, ele vai trazer aí cerca de 600 soldados, né? 100 canhões, 16 cavalos e 11 navios. Era uma força relativamente inferior à quantidade de soldados astecas. Mas o que ele vai fazer? Ele decide então fazer uma aliança com o povo, que esse povo era inimigo aí dos astecas, que é o chamado tautecas, né? Então, esses tautecas, eles se opunham ao poder aí dos astecas. Então, o Hernán Cortés, o que ele vai fazer? Ele vai aí, organizar os seus homens e, acompanhado desses soldados, desse exército de tautecas, eles vão marchar para a cidade de Tenochtitlan. Tenochtitlan era a capital do Império Azteca. Então, chegando em Tenochtitlan, o que vai acontecer? O imperador Montezuma, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar muito surpreso com a notícia que deram a eles, que estavam sobre as forças do adversário, né? Que vinham o quê? Com armas de fogo, coisa que era desconhecida para eles, cavalos, que eram até então animais desconhecidos na América, né? Então eles não tinham conhecimento de cavalo, não tinham cavalos na América, 11 navios também, isso para eles era desconhecido, tá? E então o que vai acontecer? O Montezuma, quando ele viu o Hernán Cortés com toda aquela força que ele estava trazendo consigo, uma força que ele não tinha conhecimento, e também as vestimentas que o Montezuma usava, que ele pensou? Ele pensou que fosse um dos deuses astecas.
como ele pensou que fosse um dos deuses astecas, ele vai convidar aí o Hernán Cortés para quê? Ele vai decidir então receber os espanhóis, né, que estavam chegando, e vai hospedar esses espanhóis aí no seu palácio. O Hernán Cortés, ele procurou então o quê? Ele procurou ser democrático para quê? Para evitar uma guerra. Ele queria com aqueles estrangeiros, porque ele não tinha as mesmas armas que os estrangeiros tinham, que os espanhóis tinham, tá? Então, o que vai acontecer? O Hernán Cortés, ele toma essa decisão. Foi assim, a princípio foi um contato bem amistoso. Esse contato amistoso ele vai durar pouco tempo, e o Hernán Cortés ele vai combinar o que? Ele vai combinar aí a habilidade com a violência, né? Porque o Hernán Cortés era um comandante muito hábil, e ele vai combinar essas duas coisas. A habilidade com a violência, e ele vai aprisionar o Montezuma aí no seu próprio palácio. Quem era Montezuma? Montezuma era o imperador asteca. E quando ele faz isso, quando ele aprisiona o Montezuma no palácio, ele procura então tomar o quê? Tomar a cidade de Tenochtitlan. Os habitantes de Tenochtitlan ou do Império Azteca, eles vão resistir por vários meses, só que, como eu falei para vocês, existiam armas de fogo, espada de aço, cavalos, canhões, coisa que os astecas não tinham nenhum conhecimento, eles não dispunham dessas armas, tá? E também os espanhóis, eles vão trazer doença para os indígenas. Os indígenas eles são muito frágeis, né? Eles não têm a mesma imunidade que nós temos, então eles vão trazer uma doença chamada varíola. Então, os povos astecas, eles vão resistir aí a essa investida do Hernán Cortés, eles vão resistir por vários meses, só que eles vão ser derrotados. Eles vão ser derrotados principalmente aí por uma epidemia de varíola. Essa varíola vai ser traga aí pelos espanhóis. Então, os astecas, eles caem doentes, acabam morrendo, né? Então, juntando as doenças, a supremacia das armas dos espanhóis e a aliança que esses espanhóis fizeram com outros povos indígenas, os astecas, eles foram derrotados, tá? Então, a vitória dos espanhóis, ela está ligada a essas três coisas. Então, o rei espanhol, ele vai recompensar o Hernán Cortés por ter comandado essa vitória, e ele vai ser nomeado aí a governador e capitão-geral na cidade de Tenochtitlan, vai ser fundada uma nova cidade que era chamada Nova Espanha, que foi o nome dado ao território aonde o Hernán Cortés ele conquistou os astecas.